11h30 da manhã, Maria Esther, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Bom dia, Maria Esther, neste 7 de setembro. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia para todo mundo que está em casa, no feriado, nessa chuva, acompanhando o SCC Meio-Dia. Nós ficamos juntos até 1h15 da tarde, com você bem informado. E bom dia para você que também está nas manifestações em todo o país, aqui em Santa Catarina. Muitas manifestações, não é mesmo? Pela pátria já acontecem. Eu tenho as imagens que já chegam pra gente, você vê na sua tela imagens ao vivo de Chapecó, onde a população já chega para a manifestação de daqui a pouco. Em outras cidades, a manifestação já está acontecendo. 7 de setembro, de manifestações pela pátria, organizadas aí essas manifestações pelo público, né, não é mesmo? Pelos aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. Nós vamos juntos com você até 1h15 da tarde, mostrando todos os detalhes. Em Florianópolis, os manifestantes estão na Avenida Beira-Mar Norte. Daqui a pouco, ao vivo, a gente mostra para você. Neste momento, 4 pontos de interdição em rodovias federais. Os caminhoneiros também participam dos atos. E vamos ao vivo até Brasília, ainda nesta edição, onde uma multidão aguarda o presidente Bolsonaro. 7 de setembro, Maria Esther. É feriado nacional, mas você sabe o motivo dessa data? Cleiton. Independência ou morte! Esse grito ficou famoso há 199 anos. 7 de setembro. Como é que o brasileiro está comemorando essa data tão importante no dia de hoje? Daqui a pouco a gente conta, no SCC Meio-Dia. E hoje vamos falar de um problema que tem afetado cada vez mais pessoas. O que era mesmo? Paulo, me ajuda a lembrar. Hoje no SCC Meio-Dia nós vamos falar sobre problemas de memória. Você sabe quais são as causas para aquele famoso branco? Pesquisadores apontam os motivos para esse problema que parece atingir a todos independentemente da idade. E vamos conferir também a terceira reportagem da série em homenagem aos 171 anos de Blumenau. Hoje, o destaque vai para a geração de empregos, a indústria e a tecnologia na cidade. E o tempo, hein? Emburrado no feriadão, nuvem, chuva na maior parte do estado. Os detalhes da previsão em instantes para vocês. Estamos no ar. Fique com a gente. 11h32 da manhã. Alô, Santa Catarina, muito bom dia para você. Estamos chegando nesta terça-feira, muita gente acompanhando de casa hoje o nosso SCC Meio-Dia, não é mesmo? Neste feriado, aproveitando para descansar. Quem pôde também participou de manifestações agora pela manhã e deve participar também, né? Aquele público que se preparou para isso. As manifestações acontecem também durante a tarde. E nós vamos acompanhar tudo a partir de agora, ao vivo. Estamos em Joinville, oeste do estado, Grande Florianópolis, Criciúma, Lages, na Serra Catarinense. E estamos também ao vivo em Brasília, onde uma multidão já se forma para os atos. Segundo os organizadores, atos em favor à pátria, mas sim manifestações organizadas pelo eleitor do presidente Bolsonaro, pelos simpatizantes do presidente Bolsonaro. Vamos juntos! E você com a gente, faz o seguinte, conta agora aqui no SCC Meio-Dia como é que você está aproveitando este feriado de 7 de setembro. Fernando, estou em casa com os filhos, tem problema, faz uma foto, manda para cá. Fernando, agora pela manhã já participei de manifestações, manda a foto também. Olha, estou me organizando, pintando o rosto, separando a bandeira para participar dos atos a favor da pátria, como os organizadores estão chamando. Então você que está se preparando, manda a foto para cá também. Eu quero ver vocês com a gente aqui neste feriado de 7 de setembro. Bom, os atos cívicos, aqueles que a gente já tradicionalmente conhece, eles foram cancelados em sua grande maioria por conta aí da pandemia. Então hoje a gente não vai ter aquelas tradicionais imagens, né, que a gente costuma mostrar aqui todos os anos, os atos cívicos, o pessoal marchando, não é mesmo? O exército desfilando, enfim, os desfiles de 7 de setembro que a gente costumeiramente mostra aqui a cada 7 de setembro. No entanto,
não é mesmo? Manifestações que estão ganhando as ruas de todo o Brasil, manifestações que já foram chamadas há semanas aí pelos simpatizantes do presidente Bolsonaro, mas é um dia, sim, para a gente botar a bola no chão, repensar o que está certo, não é mesmo? Corrigir o que está errado e torcer. E mais do que torcer por um país melhor, colocar a mão na massa, né? E que não fique apenas na manifestação, a gente precisa resolver problemas aí na prática, não é mesmo? Na prática mesmo, né? Mudar o nosso comportamento e a gente pode falar, sim, né, de cuidado mais com as pessoas, porque o Brasil é a gente, o Brasil somos todos nós, a gente tem que, não é mesmo, olhar para cada um como irmãos. E é isso que a gente deve repensar neste 7 de setembro. Não é mesmo? Não ficar apenas na manifestação, no textão no Facebook, mas mudar as nossas atitudes, melhorar o país por nós mesmos. Se cada um de nós pensarmos em fazer um pouco melhor, especialmente para o próximo, tenho certeza que a gente vai evoluir e evoluir bastante. Nós vamos com você até 1h15, depois chega o pessoal do A Tarde é Nossa. E eu já vou pra frente, porque atrás vem gente e você cola comigo. Vamos lá, manifestações por todo o estado, vai interagindo com a gente pelo WhatsApp do SCC Meio Dia, tem as imagens. Eu quero as manifestações desta manhã, inclusive desde as primeiras horas de hoje, manifestantes por toda Santa Catarina. Neste momento, informação da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho 4 pontos de interdição em rodovias federais. 2 deles na região norte do estado. Sim, os caminhoneiros. Fernando, é um protesto, é uma manifestação. Os caminhoneiros também estão participando deste ato, não é mesmo? Manifestando aí, colocando, através da manifestação de parar o caminhão, estacionar o caminhão na rodovia, até mesmo fechar a rodovia, um ato de manifestação, cobrando aí algumas melhorias para o país. E daqui a pouco a pauta desses protestos você confere com a gente aqui com a reportagem do nosso SCC Meio Dia. A gente sabe que no meio disso tudo, né, embora a gente espere que essas manifestações sejam para um país melhor, para mudar para positivo algumas coisas aqui no país, a gente sabe que existe também um cunho político muito forte, não é mesmo? Essa ligação com o STF, presidente da República, algumas pautas governistas, e a gente vai entender ao longo do SCC Meio Dia de hoje, não é mesmo, como os manifestantes estão levando isso para as ruas. E a gente espera que seja, sim, uma manifestação pacífica. Enche a tela, eu quero ver a Avenida Beira-Mar Norte, imagens aéreas do drone de Ramon Kaminski, você já vê a passeata que começou agora há pouco, a concentração por volta de 10 horas da manhã no Trapiche da Beira-Mar Norte. E agora, neste momento, aí nesse trecho da Beira-Mar Norte em Florianópolis, as 2 pistas centrais, as principais pistas da Beira-Mar Norte estão interditadas para que os manifestantes possam caminhar. Aí você está vendo, ainda não temos estimativa de público, mas sim por toda a Santa Catarina, muita gente saiu de casa hoje, até porque existiu uma grande mobilização nas redes sociais. Carro de som, bandeiras do Brasil, é o 7 de setembro que você vai assistindo na tela do SBT, 11h37 da manhã. Aqui a gente chega antes para você saber primeiro. Em Brasília, uma multidão. Daqui a pouco eu vou para lá, ao vivo, com a reportagem do SBT Brasília. Inclusive, expectativa lá por discursos do presidente Bolsonaro, a participação do presidente Bolsonaro. Chapecó também, ao vivo, eu vou mostrar para você a aglomeração. Aglomeração não, né? Usa a palavra certa, Fernando Machado. A concentração daqueles que estão manifestando lá em Chapecó, no oeste do estado. Olha só, e aí os manifestantes já vão tomando aí, viu, uma das pistas da Beira-Mar Norte. Olha, no sentido contrário, o trânsito completamente parado, viu? Completamente parado. Neste momento, imagens aéreas para você do protesto que acontece na capital catarinense. Eu tenho o Alisson no ponto, deixa eu conversar com ele, 11h38 da manhã, o Alisson ao vivo em Florianópolis. Agora sim, como é que está a manifestação por aí, Alisson? Já temos expectativa de público, neste momento tudo tranquilo, a chuva continua. Traz para a gente o relato desta manifestação de 7 de setembro. Vou começar pela capital catarinense, mas faço um giro por todo o estado. Alisson Amaro, é contigo a informação, bom dia. Bom dia, Fernando. Neste momento, começando a garoar aqui na Avenida Beira-Mar Norte, protesto grande a favor do presidente Bolsonaro. Os manifestantes se concentraram aqui desde as 9 horas da manhã. A concentração estava marcada para as 10, mas desde as 9 horas da manhã, a Avenida Beira-Mar já concentrava vários manifestantes. E aí, nas imagens de Ramon Kaminski, você vê também a presença de vários caminhões participando do protesto através de buzinaço. Várias outras carretas já passaram por aqui. Os manifestantes estão concentrados entre o Trapiche
Trapiche e o prédio da Polícia Federal ao longo aqui da Avenida Beira-Mar Norte. Ainda não temos expectativa de público, Fernando, mas daqui já dá para se observar que muita gente está participando dessas manifestações neste 7 de setembro. Todos aqui neste momento concentrados são apoiadores do presidente Bolsonaro, várias frases de apoio, principalmente ao voto impresso, outras manifestações defendendo o tratamento precoce, outras manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, várias manifestações aqui em cartazes, em faixas e bandeiras, camisetas, muita gente participando aí dessa manifestação neste 7 de setembro. É claro que a bandeira do Brasil, principal marca aí, tomada aqui pela Avenida Beira-Mar Norte, né? E os manifestantes aí continuam participando aí dessa manifestação, né? Mesmo com a chuva, aqui agora eles já estão um pouco dispersos, porque, como eu comentei, essa manifestação está tomando toda a avenida até o prédio da Polícia Federal, logo mais à frente aqui desse ponto onde nós estamos. Então, tem manifestantes ao longo de todo esse trecho aqui da Avenida Beira-Mar e o trânsito, obviamente, né, bloqueado, né? A Polícia Militar aí fazendo o controle em alguns pontos, a Guarda Municipal também, mas o que se vê é muita gente concentrada aí neste momento desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira aí, neste protesto a favor do presidente Bolsonaro. Fernando, a gente continua daqui acompanhando tudo e trazendo tudo em tempo real para vocês aqui no SCC Meio Dia. Arles Amaro, 11 da manhã, 41 minutos. Segura a imagem do Arles ao vivo para mim. O Arles está bem na Avenida Beira-Mar Norte, o trânsito interditado nos dois sentidos agora. Você vê ali caminhões também e a grande movimentação. E esse público vai crescer, viu, gente? Chuva agora pela manhã na capital do estado. A expectativa dos próprios organizadores é que esse público vai ainda crescer ao longo do dia, ao longo do início desta tarde. Manifestação que você vai vendo na capital do estado. Ainda sem estimativa de público, mas sim uma grande movimentação, não é mesmo? Claro que, como o Arles trouxe para a gente a informação, é um movimento a favor, sim, do presidente Bolsonaro, não é mesmo? As manifestações até foram intituladas na internet de manifestações pela pátria, mas a gente sabe que é um movimento bolsonarista. Isso mostra também, né, o apoio a essa população de Florianópolis, e a gente vai mostrar daqui a pouco de outras cidades, ao presidente Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Bom, já era de se esperar, o presidente aqui tem sim um apelo popular muito forte e a gente vai acompanhando com você. Inclusive o Arles vai continuar ao vivo, ele está no meio da passeata, acompanhando tudo. Por enquanto, um ato tranquilo, que assim seja, né? Uma manifestação pacífica. Aí estão os brasileiros catarinenses manifestando apoio ao governo e lembrando também o amor à pátria nesta terça-feira de 7 de setembro. Vamos para Chapecó, ao vivo, 11h43 da manhã. Lá está Andriele Zambonin. O presidente, inclusive, esteve em Chapecó semanas atrás, meses atrás, participou de uma motociata. E agora a gente vê como é que vai ser a resposta dos moradores do oeste do estado, não é mesmo, a esse protesto em favor ao presidente. E você, Andriele Zambonin, já posicionada, conta tudo a partir de agora. Em que ponto de Chapecó você está neste momento, hein, Andriele? E a manifestação já começou, deve continuar no período da tarde. Conta tudo pra gente, as pautas que estão sendo levantadas pelos manifestantes neste momento. Andriele Zambonin, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Olha, neste momento eu estou aqui em frente à Praça Central de Chapecó, a Praça Coronel Bertazzo, no centro do município, na Avenida Getúlio Vargas. Como vocês podem ver aqui nas imagens, muitas pessoas ainda concentradas em frente à praça, muitos caminhoneiros, pessoas de carro, pessoas a pé, crianças, todo mundo levando a bandeira do Brasil no peito, carregando a bandeira do Brasil, né? Aqui em Chapecó, a manifestação contou, né, com uma carreata e também com passeata, já que muitas pessoas optaram por fazer todo o percurso a pé. Começou então às 9 horas da manhã, lá no Monumento Centenário, no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas. Muitas pessoas se concentraram lá e percorreram essa que é a principal avenida de Chapecó, a Avenida Getúlio Vargas. Nenhuma rua foi oficialmente fechada, interditada e trancada, né, para a passagem dos veículos. No entanto, o trânsito por aqui ficou bastante lento. Percorrer a Getúlio Vargas agora pela manhã de carro, praticamente impossível.
Como vocês podem ver, ainda tem muita gente se manifestando, reunida aqui no centro de Chapecó. Pela manhã nós ainda conversamos com algumas pessoas e quem está muito feliz com toda essa movimentação é o vendedor ambulante. Nós conversamos com o Beto Paraíba, ele que é vendedor ambulante e bateu recorde de vendas. Vamos ouvir o que ele diz. Eu tenho mais de 35 anos de vendedor. Eu nunca peguei um evento igual a esse. É uma coisa inexplicável. Tudo que eu tinha vendeu, todas as bandeiras grandes vendeu, as bandeiras de colocar em carro vendeu, só sobrou essa que nós conseguimos numa importadora e chegou ontem. Eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu faz 10 anos que eu moro em Chapecó. Eu fui a Caxias do Sul, fui a Motocicleta de Porto Alegre, fui a Joinville, fui a Floripa, eu viajo. Agora o meu trabalho é com produto brasileiro, patriotismo. E você tinha quanto em produto aqui, quanto já vendeu? Tem um número estimado? Eu tenho um número estimado em uns 30 a 35 mil, o produto todo. Vendeu satisfatoriamente? É difícil achar uma coisa desse tamanho para minhas vendas. Muito bem, esse é o depoimento do Beto aí, ficou bem feliz e voltou para casa de bolso cheio, né? Nós também conversamos com a Polícia Militar, que está, né, aqui no local, está fazendo a segurança. A Polícia Militar nos informou que até o momento a manifestação é pacífica, nenhuma ocorrência foi registrada. No decorrer da tarde, essa manifestação deve se alongar, as pessoas devem continuar concentradas aqui na Praça Coronel Bertazzo e a gente vai seguir acompanhando daqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Driele Zambonin, obrigado pelo relato. Segura a imagem de Chapecó. Eu quero ver Chapecó Oeste na sua tela, as manifestações no Grande Oeste do estado. Obrigado, Andriele. Cadê Chapecó? Pode rodar as imagens que eu vi agora há pouco. Aí você vai vendo. Olha aí quantas bandeiras do Brasil. É bonito de ver. Manifestação pelo Brasil é sempre bonito de ver. Mas a pauta é bolsonarista. Se fosse uma jogada de futebol, uma partida de futebol, viu, Maristé? Seria um pré-jogo para as eleições de 22. O que a gente vai podendo analisar também que o presidente ainda tem, né, um grande apelo popular, não é mesmo? Embora a gente venha acompanhando aí algumas dificuldades do governo, agora as pautas ligadas ao STF, mais recentemente a derrota para o voto impresso na Câmara Federal, mesmo assim a população indo às ruas. É sim, não é mesmo? Uma manifestação promovida pelos apoiadores do presidente Bolsonaro e, como eu falei, se fosse uma partida de futebol, seria o pré-jogo das eleições 2022. Manifestações que acontecem por toda Santa Catarina, já tem o Blumenau? Deixa eu ver na tela, Blumenau, agora pela manhã, você está vendo, olha só a multidão que também foi a região central de Blumenau, imagens aéreas da nossa querida Blumenau. A manifestação acontece ainda neste momento, 11h47 da manhã. Daqui a pouco tem a reportagem para você. Vamos ouvir o que dizem os manifestantes, as pautas que estão sendo levantadas na região de Blumenau. Você vai vendo com a gente, Blumenau na sua tela. Também uma manhã nublada na região do Vale do Itajaí. Daqui a pouco eu vou para Brasília. Irmã, assim que tu tiver o sinal de Brasília, eu quero ver como é que tá lá, a informação que já chega pra gente. Uma multidão, 11h48, inclusive, agora durante a tarde, novos discursos, apoiadores do presidente. Os atos continuam no período da tarde em Brasília, a gente vai ver. Florianópolis ao vivo, deixa eu ver, imagens aéreas do Majestic. É, grande imagem para você na sua tela, você tá vendo aí a hora da Beira-Mar Norte, os veículos agora já sendo liberados em um dos trechos da Beira-Mar e a manifestação, pelo que a gente vê nesse trecho, já vai se dissipando. A gente sabia que agora pela manhã, 10 horas, uma concentração aconteceria no Trapiche, depois os manifestantes sairiam em passeata, em carreata, pela Avenida Beira-Mar Norte, é o que você acompanha agora. Imagens aéreas para você de cima do Majestic e assim a gente consegue ter essa visão panorâmica, não é mesmo? Essa visão panorâmica da passeata, da manifestação que acontece agora pela manhã. Muitos caminhoneiros aderindo também a essa manifestação, caminhoneiros que estão paralisando também as atividades nesta terça-feira em protesto em favor ao governo e você está acompanhando com a gente. Bom, informações da Polícia Rodoviária Federal, 4 pontos de interdição, 2 deles na região norte do estado, BR-101, na região de Joinville, e daqui a pouco todos os detalhes para você da interdição desses pontos em rodovias federais aqui no estado. Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, mas já eu volto com a transmissão
a transmissão das manifestações neste 7 de setembro em todo o estado e também em Brasília, na capital federal. Já já eu conto tudo para você. Agora tem outras notícias. Greve do SAMU na região sul do estado. 50% das atividades do serviço estão paralisadas desde a manhã de hoje. Trabalhadores cobram reajuste salarial, FGTS, melhorias nas condições de trabalho. Cerca de 180 funcionários estão de greve. Durante a paralisação, 50% do efetivo do SAMU continua trabalhando. O atendimento não vai ser interrompido, mas vai haver sim revezamento entre as ambulâncias. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Sul Catarinense, Kleber Cândido, mesmo com a reunião intermediada aí pelo Ministério Público do Trabalho, as negociações sobre o reajuste salarial da categoria não avançaram. Vamos ver o que disse o presidente do sindicato. Primeiro dia de greve hoje, iniciou às 6 horas da manhã, greve dos trabalhadores do SAMU, né? Como todos sabem, a gente vem tendo problema aí com o SAMU aí há 4 anos, descumprimento de convenção coletiva, né? A empresa OZZ, sem reajuste salarial nesses 4 anos, um déficit aí de quase 20%, sem férias nesses 4 anos, agora também com problemas de FGTS, além da precarização no trabalho e sucateamento aí das ambulâncias, né? Lembrando que a gente definiu pela greve, né, após um plebiscito com 88% de aprovação da greve. Estamos mantendo os serviços primários, né, de emergência, né, e também urgências. Já as transferências, né, ficam canceladas por hora e a greve é por tempo indeterminado. Bom, greve do SAMU, sul do estado. A OZZ disse que sim, tentou negociar, ofereceu um reajuste de 4%. Os trabalhadores querem 18%. Até agora não houve acordo e o SAMU, pelo menos 50% do SAMU, os trabalhadores estão sem trabalhar. A greve que começou agora pela manhã na região sul catarinense. Greve do SAMU. E a gente acompanha para você. Vamos lá. Semana do Pescado. Maristela, você gosta de um peixinho, não? Eu adoro um peixinho, Fernando. E se for com desconto, então aí melhor ainda, né? Olha aí, ó. E é justamente o que está acontecendo agora, na Semana do Pescado, uma campanha para incentivar o consumo de frutos do mar. E além do preço mais baixo e do sabor, o consumo de peixes também faz muito bem à saúde. Olha só. Anchova a R$ 13,99, camarão a R$ 29,99 o quilo. As promoções estão estampadas nas peixarias e fazem parte da Semana do Pescado. A Ana Lúcia e o marido são de Curitiba, vieram passar o feriado na capital e vão aproveitar os descontos tanto nos restaurantes quanto nas peixarias. Hoje a gente resolveu pegar um mix aqui de peixe, camarão e lula. A gente compra aqui pronto, mas acaba sempre comprando para levar também. A gente até comentou aqui que vai comprar o isopor para já poder levar para casa, para levar um peixinho. São 15 dias de desconto em peixes e frutos do mar. A campanha, que está na 18ª edição, é considerada a segunda quaresma. É promovida pelo setor produtivo para incentivar o consumo através dos descontos. Vai ter as tabelas, vai ter os folhetos dizendo o preço do peixe, o desconto que vai ter, o peixe já limpo, saudável. Restaurantes que também estão participando em Santa Catarina toda, tá? No Brasil todo. O empresário, cada comerciante vai dar o seu desconto. Vai do consumidor e deve sim pesquisar preço, não só no peixe como em tudo. E com a campanha, algumas peixarias já têm registrado aumento na movimentação. O preço com desconto está assim, bem estampado, para chamar a atenção dos consumidores. Coincidiu que a Semana do Peixe, o feriado e a carne também tem esse aumento, já vem com aumento já há vários meses, né? E o peixe vem ficando o mesmo preço de 2, 3 meses atrás, são o mesmo preço que hoje está no mercado, né? Anchova, que é uma loucura na saída hoje, que é o peixe da safra, R$15. Temos a curvina, que é peixe aqui da ilha também, a R$13, R$15. Com isso o povo vem e procura o peixe, né? Já que o poder aquisitivo do brasileiro caiu um pouco, então estou procurando peixe de menor valor. E foi exatamente a anchova que o Ayrton veio procurar. Tava no precinho bom, tava na promoção, aproveitei a comprar para lá levar para os meus amigos ali. É só lá em anchova, botar sal ou um tempero, né, e assar na brasa. Fica bem boa. E além de saboroso, o peixe também é nutritivo, uma ótima fonte de proteína.
As proteínas na nossa alimentação são ótimas para os nossos músculos, para a nossa saúde, para a nossa disposição, para a nossa imunidade em tempos de Covid. É muito importante que a gente consuma proteínas. Isso, os peixes são ricos em vitaminas do complexo B, principalmente B12, zinco, magnésio, vitamina D. E além de tudo isso, os peixes são ricos em ômega 3. Que é um tipo de gordura extremamente interessante e anti-inflamatória para o nosso corpo. Saudáveis, saborosos e com preços mais acessíveis. Com tantas vantagens, é só escolher o tipo e a melhor forma de preparo para saborear. Tá aí, um peixinho vai bem, né? Agora a gente vai falar de um problema que eu imagino que, se você não passou por isso, conhece alguém que já tenha passado. É o problema de memória, né, gente? Isso vai desde as coisas mais simples até as mais complicadas, como, por exemplo, datas importantes. Muita gente tem relatado cada vez mais dificuldade em lembrar das coisas. Uma pesquisa da UFSC mostrou isso. E um fator muito importante nos dias de hoje é o estresse do dia a dia. O Paulo Henrique, ele conversou com um especialista que explicou melhor esse assunto. Olha só. Que dia é hoje mesmo? Ih, esqueci a roupa na rua. Onde é que eu coloquei as chaves? De tempos em tempos, é comum que todos nós façamos alguns questionamentos como esses. Por exemplo, quando eu saio, assim, né, sei lá, semana passada ou mês passado, às vezes alguém fala, você lembra de tal dia que aconteceu tal coisa, assim, eu fico pensando, poxa, eu lembro desse dia, mas eu não lembro do que aconteceu, assim, exatamente. E nem se fala, então, se for de 2 anos antes. Horário de remédio, ou afazeres que eu tenho que fazer, tem que ser tudo anotado. Se eu não anoto, eu esqueço tudo. Mesmo novinha, eu tenho alguns problemas de memória, sim. O que tu costuma esquecer mais? Mais conteúdo de prova e coisa pra fazer, tudo, às vezes tudo. Repetir na cabeça da gente aquilo que é importante, às vezes um nome, repetir na minha cabeça o nome que eu tenho que falar, o nome da pessoa me ajuda a lembrar depois o nome dela. São diversos os fatores que podem ocasionar uma falha na memória. E em tempos de pandemia, a maioria dos casos estão ligados ao estresse. Então, se você é do tipo que precisa de um calendário para lembrar o aniversário de casamento, ou então anotar na mão uma tarefa que precisa realizar daqui a algumas horas, calma, não precisa se desesperar. Para o seu problema, existe um porquê. A neuropsicóloga Raquel Schlindewein Zanini trabalha no Hospital Universitário e escreveu recentemente um artigo para uma revista internacional, onde ela explica os fatores que ocasionam essa falha na memória. Nós temos a questão do estresse, a questão dos transtornos mentais, incluindo depressão, tem questões metabólicas, como déficit também em vitaminas, uma alimentação pobre, e além de doenças neurológicas, né, como a própria doença de Alzheimer, outras demências, e outro evento que também é frequente, pelo menos é o que estamos observando aqui no hospital, é a associação de encefalites e Covid a déficit de memória. O estresse, além dele aumentar o nível de cortisol, então acaba alterando o funcionamento cerebral, ele também diminui a sua capacidade de atenção e a sua capacidade de rendimento nas tarefas diárias. Mas às vezes aquele branco ajuda a liberar espaço para algo mais importante. Se a gente for fazer uma analogia do nosso cérebro com um computador, muitas vezes o HD precisa de espaço. Então, muitas vezes, nós vamos substituindo o que é menos relevante ou menos aplicado no dia a dia para demandas de alta frequência. Então, por exemplo, o número de telefone do seu colega lá do primário não precisa mais ser lembrado, mas talvez o WhatsApp do seu chefe precisa ser lembrado. E o mal da memória falha já deu as caras até aqui no SBT. Luiz Fux, Luiz Fux. E agora eu tô querendo me lembrar por que eu botei o Luiz Fux na parada. E aí eu vou pedir para Cibele, alcança ali meu telefone. Eu vou ter que recorrer aqui, a minha anotação, porque esqueci solenemente do assunto, acredita? Mas os jovens também sofrem com esse problema. E existem exercícios que podem ajudar a prevenir uma memória cada vez mais fraca. É importante você ter uma alimentação regrada, ter boas horas de sono, com um sono reparador. Você também vê a questão metabólica, se as suas vitaminas, complexo de vitamina B está em dia, porque hoje se sabe que uma DASH na tiamina, você acaba também tendo DASH em memória.
Então é importante verificar isso, além de realizar atividades agradáveis, prática esportiva, momentos de lazer, escutar uma música que você gosta e bastante leitura. Meio-dia em ponto, SCC meio-dia. O presidente está falando em Brasília neste momento, então deixa eu ir para lá acompanhar a fala do presidente Bolsonaro. Olha, uma multidão em Brasília, hein? Vamos então com a transmissão do SBT Brasília e as declarações do presidente nesta terça-feira de 7 de setembro, ao vivo para você. Aqui na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair. Do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade. Eu jurei um dia, juntamente com o Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, vice-defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus, mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho o lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Esse retrato que estamos tendo nesse dia não é de mim, nem de ninguém em cima desse carro de som. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes, inclusive eu, presidente da República. Para onde devemos ir? Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Meio-dia, 3 minutos, você está vendo aí parte do discurso do presidente Bolsonaro na Praça dos Três Poderes em Brasília. Uma multidão acompanha, assim como já era previsto, manifestações que foram organizadas pela internet. Claro que foram intituladas como manifestações à pátria, também não deixam de ser, mas é um grande ato em favor do presidente Bolsonaro. Um ato promovido pelos simpatizantes do presidente Bolsonaro. Durante o discurso, mais uma vez, o presidente desferindo farpas aí contra o STF, o que deverá sim ter novas reações do Supremo e a gente no meio desse fogo trocado. Aí está, Brasília, imagens ao vivo na tela do SCC SBT. Daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso comentando tudo o que disse o presidente Bolsonaro e as manifestações aqui no nosso estado. Eu tenho outras regiões de Santa Catarina já para mostrar para o pessoal de casa. Estou devendo aqui a região norte do estado, estou devendo as informações das 4 interdições
em rodovias federais aqui de Santa Catarina. Já tem o norte? Pode encher a tela com o norte catarinense. Aí está Joinville. Você acompanhando as manifestações agora pela manhã, viu? Imagens geradas agora pela manhã. Manifestantes que também se reuniram na maior cidade do estado. Joinville na sua tela. É na região norte que estão, neste momento, 2 pontos de interdição da BR-101. Trânsito interditado neste momento pelos manifestantes. Região norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que está se manifestando apenas pelas redes sociais, agora pela manhã, 4 pontos, hein? 4 pontos de interdição em rodovias federais aqui do nosso estado. Tem o Araranguá, sul do estado agora. Vamos ver como é que foi a mobilização agora pela manhã. Aí está a região central, Araranguá, cidade do sul do estado, a capital das avenidas, também BR-101. Esse aí é o trecho do pedágio, viu? Na BR-101, trecho do pedágio lá em Araranguá. Chovia forte também nesta manhã de terça-feira na região sul catarinense. Manifestações, a gente vai mostrando para você aos poucos até 1h15 da tarde esta cobertura. Manifestações 7 de setembro em apoio ao presidente Bolsonaro. Manifestações chamadas de manifestações pela pátria organizadas por bolsonaristas. Blumenau, deixa eu ver como é que foi a manifestação em Blumenau. Aí você está vendo, é um grande público também. Embora o tempo estivesse bastante fechado agora pela manhã, com chuva, os manifestantes também saíram às ruas com bandeiras do Brasil, balões. Aí você está vendo o público que agora pela manhã também foi às ruas em favor ao presidente em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Vamos mostrando para você na tela do SCC SBT. Em instantes eu converso com Cláudio Prisco Paraíso, vai fazer uma análise deste apoio todo que o presidente está recebendo e também dessas declarações que vocês acabaram de assistir ao vivo com a gente, direto de Brasília. Ainda hoje tem o repórter, tem o link ao vivo da capital federal. Vamos ouvir o relato dos nossos repórteres em Brasília, como está a manifestações e o que deve acontecer no período da tarde, porque em muitas regiões do Brasil a manifestação não termina agora pela manhã. O que deverá acontecer é o que você acompanha com a gente já já. Mudando de assunto, lembra de uma história que os ferros substituídos na recuperação da ponte Hercílio Luz seriam usados em outras pontes aqui de Santa Catarina? Pelo menos essa foi a promessa. Sobrou muito material da ponte Hercílio Luz na reforma que foi concluída agora em 2019. E a promessa era, vamos usar esse material para reformar outras pontes do estado. Mas será que essa ideia foi para frente? É o que a gente vai ver agora na reportagem de Cleiton Ramos. Pode rodar. A ponte Hercílio Luz está funcionando, que é uma beleza. Já é linda e ajudando a desafogar o trânsito de Florianópolis, fica mais bonita ainda. Também quase R$1 bilhão investidos. Mas uma pergunta surgiu assim que esse importante cartão postal da cidade foi reinaugurado. Onde foram parar as peças retiradas da ponte? A nossa equipe descobriu no mês de abril deste ano o local que recebeu todo o material histórico. O que tem embaixo desse mato aqui, ó, é histórico. É a Barra de Olhau. E original, quase 100 anos. Também está nessa situação lamentável, como você está vendo aí. A maior parte dessas árvores que estão aqui são invasoras, não são nativas. E elas hoje impedem de chegar ao mar em alguns pontos. Então isso para nós também é um prejuízo. Há um pedido da Associação de Moradores para que se retire essas plantas invasoras, que elas trazem prejuízo ao meio ambiente. 4 meses depois, estamos de volta no local para saber o que mudou. E a gente pode afirmar, praticamente nada, a não ser a vigilância. Hoje, o portão está fechado, como você de casa está vendo ali. Tem uma vigilância maior. O mato foi roçado, mas para por aí. As peças, todas, continuam nesse local, ao relento. Peças históricas da ponte Hercílio Luz. E é claro que a comunidade está preocupada com essa situação. É o caso da Cristina Maria, que é vice-presidente da Associação de Moradores do Saco dos Limões. Essas peças, né, Maria, já eram para ter sido retiradas há muito tempo e tem causado uma preocupação para toda a comunidade. É que elas ficam expostas, acaba dando dano ambiental também no solo, né? Porque acaba o ferro se diluindo, claro que isso demora, mas enfim. E também já teve
aquele caramujo africano aqui, em muita quantidade. O que nos preocupa é um patrimônio desse ao relento, né? Então a gente tem peças históricas que poderiam estar sendo aproveitadas no museu ao ar livre, explicando qual é a situação, como é que era a ponte anteriormente, né? E tá aí, jogado. Caramujo africano, a comunidade já teve aí relatos, né, de algum prejuízo para a saúde nesse sentido? Quando eles descobriram, eles vieram aqui e queimaram, né? Mas a gente não sabe. Na verdade, provavelmente eles devem ter se deslocado. Na época da primeira reportagem, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade disse que não tinha descaso com o material. Informou ainda que muitas peças não eram originais da ponte e afirmou que doou boa parte para a Fundação Catarinense de Cultura, para que fosse criado um acervo para retratar a história da ponte Hercílio Luz. Procurados mais uma vez pela nossa produção, tanto a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade como a Fundação Catarinense de Cultura não responderam aos nossos questionamentos. A comunidade continua esperando respostas. A gente mandou, né, foi atrás para ver a questão da saúde, a questão também das leucenas, que é a vegetação invasora, que já foi pedido para a Floran. Já tem laudo da UFSC dizendo que elas são invasoras, que não são nativas, e a gente está esperando. Eles disseram que iam tirar e até hoje não tiraram. Então a gente está cobrando isso, né? Mas a coisa é muito morosa. As peças continuam aí, né? Agora eles estão trancando o portão, ainda bem, né? Porque senão, claro que ninguém vai conseguir tirar sozinho uma peça dessa da ponte, né? Mas tem os acessórios, tem rebites, enfim, tem outras peças que é um grande patrimônio, na verdade. Se você olhar isso em toneladas, e se o governo do estado fizer a licitação para vender para ferro velho, não venda tudo, venda só uma parte, né? Mas vai ter um retorno de dinheiro bastante grande, que a gente sabe. Vamos para a previsão do tempo agora. Terça-feira, feriado, com chuva e tempo nublado aqui no estado. Apenas em algumas cidades do oeste e meio-oeste é que nós temos aberturas de sol. As temperaturas ficam ali em torno de 20 graus e não há muita elevação por conta desse tempo fechado, né? No oeste, onde esquenta mais e por lá sem chuva, 34 graus nesse feriadão. No meio-oeste chega a 27, também esquenta, mas aí já tem possibilidade de chuva. Na Serra também com alguma chuvinha, máxima de 19, não passa disso. Olha só, no sul, máxima de 21, Grande Florianópolis não passa de 20, no Vale 20 e no norte, região de Joinville 21. No Planalto Norte também pode ter essa condição de chuva, menos do que aqui no litoral, mas ainda assim, mínima de 11 e máxima de 23. Amanhã, quarta-feira, o tempo não tem muitas alterações e permanece com essa chance de chuva em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Para a região oeste, a gente tem risco de temporais isolados, desde lá até o sul do estado. E as temperaturas têm uma pequena elevação que ficam beirando ali os 20 graus, mais uma vez, em todas as cidades. Ó, Joaçaba, amanhã com chuva, máxima de 30. Chapecó, com esse alerta de temporal, amanhã, ó, máxima de 29. Canoinhas, chega a 25. Criciúma, no sul do estado, 22. Floripa, não passa de 21 amanhã. Joinville, 21. Pomerode, 20. Bom Jardim da Serra. Região serrana, sempre um pouquinho mais frio por lá. Máxima de 20 nessa quarta-feira. Fernando Machado. Detalhes da previsão do tempo para você aqui no SCC Meio-Dia. Pois é, terça-feira aí, chuvinha. Chuvinha. Você que está em casa descansando hoje deve estar gostando, né, Maria Esther? Gostando. Eu acho que os turistas, né, que vieram passear atrás de uma prainha, aí já não foi. Esses já não estão muito felizes. Já não estão tão felizes. O que você está fazendo nesse feriado? Manda para cá, faz uma foto aí com a família, está na manifestação, está em casa, está almoçando. Faz uma foto, um retrato, como diria Cláudio Prisco Paraíso, um retrato, e manda para a gente. Falando nisso, daqui a pouco tem Cláudio Prisco. Vai trazer para a gente a análise destas manifestações de 7 de setembro e também os detalhes do comentário e do discurso do presidente Bolsonaro agora há pouco em Brasília, mais uma vez indo para cima do STF, já. Vamos lá, em uma escola de Maravilha, a Secretaria de Educação está investigando um possível surto de Covid. É isso mesmo, surto de Covid na região oeste do estado. Os casos envolvem alunos e também uma professora. Mais detalhes com a Andriele Zambonin.
Olá a todos. A Secretaria de Educação do município de Maravilha, aqui no oeste do estado, confirmou surto de Covid-19 na Escola de Educação Infantil Silvia Ebert, lá em Maravilha. De acordo com a Secretaria de Educação, foram 8 positivados, 8 crianças positivadas e também uma professora. Todos os casos da doença são leves e são tratados em casa. Por questões de segurança, então, a escola ficará fechada, isolada pelos próximos 15 dias. A secretaria faz o acompanhamento de todos que testaram positivo e está dando o suporte necessário para as famílias. Além disso, outras crianças e profissionais que tiveram contato com os casos positivados também estão sendo testados. É importante a gente destacar também que a cidade Maravilha vinha apresentando uma diminuição no número de casos. Quando houve um aumento no número de positivados, então foi feita uma investigação para descobrir onde estava o foco. E foi então que a Secretaria de Educação constatou esse surto na escola Silvia Ebert. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha aí, ó, surto de Covid em uma escola do oeste do estado que já está sendo investigado este surto pela Secretaria de Educação. As informações direto do oeste com a Andriele Zambonin. Olha, daqui a pouco a manifestação em Joinville, hein? Vai acontecer agora à tarde. Os detalhes em instantes. Marister, hoje... Marister. Olha que eu não vou continuar a frase, hein, Marister? Hoje o terminal rodoviário... Você sabe que eu tô com uma afta no canto da boca? Desde ontem você tá. De casa. O que o Fernando tem na boca? Uma afta lá no cantinho da boca. Tá com uma dificuldade, mas você tá dando conta. Tô me esforçando aqui para conversar com você. A gente nem percebeu, né? É. Se vocês perceberam, desculpa. Marister. Hoje o terminal rodoviário de Florianópolis, o terminal rodoviário Rita Maria, completa 40 anos. Diariamente, 10 mil pessoas passam por ele para utilizar o transporte rodoviário aqui em Florianópolis. Pois é, e para comemorar essa data, hoje vai acontecer uma exposição no hall da rodoviária para compartilhar aí as memórias e também contar um pouco da história lá da rodoviária Rita Maria, a maior rodoviária de Santa Catarina. Quem conta mais é o Cleiton Ramos, que está ao vivo lá na rodoviária, no terminal. Conta tudo pra gente, Cleiton. Bom dia pra você. Bom dia para você, Maria, para o Fernando também. Eu gostei quando o Fernando pronunciou hall, ficou realmente americanizado, hall de entrada. Deixa eu tirar o meu óculos aqui, porque ambiente fechado de máscara já sabe, né? Agora, ô Fernando, se você tivesse nascido há muito tempo, né? Provavelmente você iria consultar com uma bezendeira muito tradicional aqui de Florianópolis, chamada Rita Maria. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes para ela. Rita Maria, homenagem, por isso o nome da rodoviária Rita Maria. E ela era uma figura muito conhecida aqui na cidade. Ela provavelmente, no seu caso, com esse probleminha na boca, ela ia te receitar água morna com sal. Diz que cura, que é uma beleza, viu, Fernando? E a gente está aqui no terminal rodoviário Rita Maria, que leva o nome dessa figura muito carinhosa aqui na cidade, né? Muito tradicional. E olha só como é que era nessa exposição que já está aqui, viu, Fernando? Quem quiser é só se dirigir aqui no terminal rodoviário Rita Maria para acompanhar, né, um pouco da história da nossa cidade. A gente está vendo aqui o local que está sendo aterrado. Muitos locais aqui foram aterrados na nossa cidade para Florianópolis se transformar nessa cidade um pouco maior. Não é verdade? Ali a cidade sendo aterrada. Aqui a gente tem também a rodoviária sendo construída. Toda a sustentação do terminal rodoviário que passam por aqui, né? Pelo menos, segundo dados, passam diariamente aproximadamente 10 mil usuários nessa rodoviária que, você bem falou, Fernando, é a maior do nosso estado de Santa Catarina. Aqui o projeto final sendo concluído. Lá mais embaixo já tem uma foto do dia da inauguração, com aquela tradicional bandinha da Polícia Militar. E aqui o fato histórico. Olha só a quantidade de pessoas na época, quando a rodoviária foi inaugurada há 40 anos, no dia 7 de setembro. Percebe aqui, ó, que ainda não tinha edifícios na frente do terminal. Então tinha muita gente que se aglomerou no barranco para acompanhar a cerimônia e principalmente o show da cantora Fafá de Belém. A Fafá de Belém cantou aqui na inauguração
da rodoviária Rita Maria. E um pouco mais embaixo a gente tem algumas autoridades cortando aquela fita, aquele laço. O hoje senador Espiridião Amin, tá ali, aparece na foto, ao lado de Jorge Bornaldes. Agora, para falar a respeito da Rita Maria, o João José de Melo Pereira, ele é servidor aqui do terminal há 30 anos. E ele dá mais detalhes para a gente de quem foi Rita Maria, só para o pessoal de casa entender um pouco da história. Acompanhe. Temos a escultura de Rita Maria, que era uma negra, filha de escravos, vivia nas imediações, que aqui então era chamada Praia da Feira, que até então, após, recebe seu nome Praia de Rita Maria. Foi uma maneira de prestar uma homenagem a essa senhora bondosa, generosa, além de benzedeira, né? Ela também fornecia marmitas às pessoas que aqui então aportavam, né? E quando o José, o servidor, fala que ela era bonita mesmo. Olha só o retrato da Rita Maria que tem aqui nessa exposição no hall de entrada. É realmente um pouco da história sendo contada aí para você de casa. Quem fala agora também a respeito desse feito, dessa data importante, 40 anos do terminal rodoviário Rita Maria, é o Tiago Vieira. Ele que é superintendente, secretário, né, de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina. Que dia especial, comemorar 40 anos do terminal rodoviário Rita Maria. Ele que agora, além da história, que como grande coração de todo o sistema de transporte intermunicipal e interestadual de Santa Catarina, o grande hub, também vive um novo momento na sua caminhada. Nós estamos dentro de um processo de renovação, fizemos toda a regularização do terminal depois de décadas e hoje ele está totalmente regularizado, funcionando a pleno as atividades e passamos uma nova etapa, que é o processo de concessão dele, para que cada vez mais o serviço do transporte, as condições de serviço fornecidas pelo terminal Rita Maria possam cada vez mais estarem atendendo às expectativas do cidadão. E é o que a gente espera, até porque já foi noticiado aí, através de muitas reportagens, o estado que se encontrava até pouco tempo, o terminal rodoviário Rita Maria, passando por uma reforma realmente até em situação de emergência, algumas instalações, e agora com esse projeto aí a gente espera que a manutenção realmente seja intensificada para esse terminal continuar de pé. E quem fala também a respeito dessa data tão importante para a rodoviária Rita Maria é o gerente, o Carlos Alberto Machado, também sobre esses 40 anos. Acompanhe agora. Uma história que traz, história que leva, vidas que passam, vidas que vêm, são momentos em que hoje transformados dentro de um processo histórico em algo muito maior. Então fica aí o convite, viu, Fernando, Maria Esté, para o pessoal de casa, é só aparecer aqui no hall de entrada do terminal rodoviário Rita Maria e acompanhar essa exposição que não retrata apenas a rodoviária, mas retrata um pouco da história da nossa cidade, a história de Florianópolis. Parabéns à rodoviária Rita Maria. Eu tô procurando bolo, né? Tu sabe, né, Maria e Fernando, que eu gosto disso, né? Tô procurando bolo aí. Se eu souber encontrar o bolo, eu levo um pedaço para vocês. Combinados? Combinado, hein, Cleiton? A gente está esperando. Queremos comemorar junto com você. Obrigada, viu? Muito bacana essa retrospectiva, né? Falar desse terminal rodoviário tão importante, não só aqui para Florianópolis, mas para todo o estado aqui de Santa Catarina. Obrigada pelas informações, Cleiton Ramos. Eu lembro a primeira vez que eu vim para Florianópolis, eu vim de ônibus, eu desci ali no terminal, Fernando. Vim de Curitiba para cá, acho que era 2005, 2006, mais ou menos. Eu vim de ônibus também. Era noite, a ponte ainda era laranja e verde. A iluminação da ponte. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Me consultar aqui e vim de ônibus à noite. Já caminhei por cima da rodoviária Rita Maria, sabia? Já fui lá, subi alto pra caramba, estavam trocando o telhado. Você foi fazer reportagem? Eu fui lá acompanhar, porque agora ela tá cuidadinha, né? Mas bonita. Anos atrás aí tava com goteira, um problemão. E agora, né, entregando para a iniciativa privada para que a gente possa ter outros ambientes, né? Mais opções, por exemplo, ali de comércio e tudo mais. Rita Maria, 40 anos. Bora de informação. Eu vou ao vivo agora até Joinville. O David de Sacramento já está chegando aqui para saber como é que está neste momento o protesto que acontece também na capital, na região norte do estado, na maior cidade do estado. Aqui está ele, David de Sacramento.
A gente sabe que ainda é uma concentração, porque o protesto por aí, as manifestações por aí devem acontecer no período da tarde. Traga pra gente o relato, hein? Olha aí, ó, o povo manifestando, deixa o povo manifestar. A educação, hein? Chegou e parou. Aí, David Sacramento, conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Fernando, bom dia para todos. Sim, aqui tem manifestações de todos os tipos, inclusive de pessoas que estão em situação de rua aqui no centro da cidade. Neste momento nós estamos aqui na Praça da Bandeira, no centro da cidade, porque está começando agora aqui uma carreata de manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de também pessoas que estão com algumas outras reivindicações, pedindo a destituição dos ministros do Superior Tribunal Federal e também a contagem pública de votos, o voto impresso. Mais cedo aqui nessa Praça da Bandeira, no centro da cidade, diversos manifestantes se reuniram aqui por volta das 6 horas da manhã, começou a reunião, então estava bastante cheio. Mais de 3 mil pessoas estavam reunidas aqui, segundo os organizadores. Informação essa que ainda não foi confirmada pela Guarda Municipal daqui de Joinville. Então, nesse momento, o que está acontecendo aqui? A carreata está saindo neste momento, nesse exato momento daqui do centro da cidade, e vai se encontrar com os outros grupos que estão lá na BR-101, no quilômetro 25. Exatamente onde vai acontecer uma mega carreata, né? Como nós podemos observar também aqui, várias pessoas vestidas de verde e amarelo, comemorando também, claro, né, a independência do Brasil, 7 de setembro, apesar que nesse ano aqui em Joinville nós não temos um cortejo cívico oficial que é organizado pela Prefeitura, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, mas mesmo assim muitas famílias aproveitaram, se vestiram de verde e amarelo e vieram aqui para o centro da cidade para poder comemorar, para poder de fato bater no peito e gritar o orgulho à pátria de ser brasileiro. Então as pessoas estão realmente vestidas de verde e amarelo, estão pintadas também no rosto, né, com a bandeira do Brasil. E a polícia militar, ela informou para a gente que realmente a manifestação é bastante pacífica, Fernando. Não existe nenhum tipo de ocorrência aqui neste momento que aconteceu. As pessoas estão se comportando bem nesse momento e agora as famílias estão seguindo lá para a BR-101, onde vai acontecer essa mega manifestação. Além daqui de Joinville, outros bloqueios estão acontecendo também nas BRs, como em Garuva, no quilômetro 10, na BR-280, no quilômetro 15, em São Francisco do Sul, em ambos os sentidos, e também no quilômetro 230, em Canoinhas, nos dois sentidos. Por isso também a preocupação é com o retorno das famílias, né, que vão voltar aí do feriado de 7 de setembro. Muitas foram para a praia, para São Francisco do Sul, e vão retornar hoje. Então existe toda essa preocupação da Polícia Rodoviária Federal para poder de fato organizar da melhor forma possível, claro, negociar com os manifestantes, com muitos dos caminhoneiros que estão bloqueando parte do sentido da via. Mas como nós acompanhamos aqui ao vivo, segue agora esta carreata em direção à BR-101, no quilômetro 25, onde vai acontecer essa mega manifestação aqui em prol de várias reivindicações, Fernando. Eu volto com você no estúdio. 12h27, David Sacramento na sua tela ao vivo do norte do estado, contando pra gente manifestação que está acontecendo neste momento. Tem carreata, um grande público. Os repórteres com quem a gente conversou agora pela manhã relatam pra gente neste momento manifestações pacíficas, sem confusões aqui em Santa Catarina. Aí está, imagens do nosso David Schmidt. Boa, David, mostrando pra gente como está a mobilização. É o Denis Schmidt, lá de Joinville. Aí está, Joinville na sua tela. Agora eu quero falar para você. A manifestação do feriado de independência aqui na capital começou cedo. O Arles Amaro esteve nas ruas de Florianópolis desde as primeiras horas da manhã para mostrar para a gente como os manifestantes se organizaram em Florianópolis. Bora ver? A concentração estava marcada para as 10 horas da manhã, mas às 9 os manifestantes já se concentravam no Bolsão do Trapiche, na Avenida Beira-Mar Norte. Frases de apoio ao presidente marcaram a manifestação. O apoio ao voto impresso e os protestos contra o STF se repetiram em faixas e cartazes. Até a bandeira do Brasil Imperial estava presente na mão dos manifestantes. Nós queremos um Brasil melhor, um Brasil para a família, para os jovens que estão vindo aí, para os meus netos. O meu país é verde, amarelo, azul e branco, não tem outra cor. É uma alegria imensa estar aqui participando desse movimento.
O vendedor ambulante aproveitou para faturar com a venda de bandeiras. Faturou quanto hoje já? Não sei, não contei ainda tudo, cara, mas vendi já umas 50 bandeiras. Aproveitando o dia para faturar. Aproveitando o dia para faturar, hoje tá bom. Não é sempre, tem que aproveitar quando der, né? A manifestação também foi marcada pela presença dos caminhoneiros. Eles se enfileiraram aqui ao longo da Avenida Beira-Mar e com o buzinaço também participaram do protesto. Os manifestantes ficaram concentrados entre o Trapiche e o prédio da Polícia Federal. Aí está. Te pegamos no pulo, seu Cláudio Prisco Paraíba. Vamos falar o que aconteceu. O que aconteceu? Eu chego aqui, eu ligo o ar-condicionado, e daí eu estava comentando com o Fernando que a Esther chegou a botar um casaco. Quer mostrar a Maria lá? Mostra, porque ele bota a gente. Porque deu uma esfriada. Em menos Mas é porque, gente, é muito frio, o Prisco chega aqui e liga o ar-condicionado, então pra ficar quentinho. Não, ele não liga o ar-condicionado. Ele derrete o ar-condicionado no lombo da gente. Ô, homem calorado. Agora, antes de falar... falar... E aí, Prisco, gostou da manifestação? Já que teve esse quebra agora de protocolo, e a gente não entrou direto na manifestação, vamos pegar carona naquela foto histórica que o Cleiton Ramos colocou ali da inauguração da Rita Maria. Eu pedi para que ele me mandasse pelo WhatsApp, porque ele ali identificou apenas o então governador Jorge Conder Bornhausen e o então secretário dos Transportes, Esperidião Amin, que como prefeito biônico, nomeado por Antônio Carlos Conder Reis, iniciou as obras do terminal Rita Maria. E aí, deixou a prefeitura, concorreu a deputado federal, fez a maior votação da história à época, 72 mil votos, à Câmara, mas não assumiu. Jorge Bornhausen o nomeou secretário de Transportes, preparando a sua candidatura ao governo do Estado em 82, com restabelecimento das eleições diretas, aliás, candidatura vitoriosa. Agora, também na foto, entre Jorge Bornhausen e Esperidião Amin, aparece o ex-governador Aderbal Ramos da Silva e a sua esposa, Dona Ruth. Doutor Aderbal, como era conhecido, que foi o maior chefe político da história de Florianópolis. Ele com uma idade já avançada, mas ali presente com Dona Ruth. E ao lado de Esperidião Amin, para resumir, o então prefeito, que o sucedeu, também nomeado aí por Jorge Bornhausen, Francisco de Assis Cordeiro. É bom restabelecer esses dados históricos, principalmente para os jovens, para que isso possa ficar bem presente na memória. Muito bom. Agora o senador Amin, ele está presente em todas, né? É verdade. Tem história esse homem. É verdade. Grande Amin. Bora lá. Ele assumiu a prefeitura pela primeira vez com 27 anos. 27 anos. E foi secretário de Educação interino de Colombo Machado Salles com 23 anos. Ou seja, precoce. Mas vamos ao que interessa hoje? Vamos ao presidente Bolsonaro, porque as manifestações, estou falando desde o começo aqui do programa, você vem trazendo para a gente a informação, elas estão sendo batizadas de manifestações à pátria, mas a gente sabe que é do grupo do presidente, então, politicamente, a gente consegue fazer essa análise, não é mesmo, do que representa a manifestação em força, em apoio ao presidente Bolsonaro. Agora, impressionante a mobilização. Aqui em Florianópolis mesmo, algo indescritível. Em pouco mais de 60 anos, eu nunca vi algo parecido. Durante 1h30, não parou de passar gente na beira-mar. Eu resido numa rua paralela, na Frei Caneca, e tem a praça Celso Ramos à frente, então pude presenciar, durante 1h30, a peregrinação de pessoas, de bicicletas, de motoqueiros, de caminhões, de carros, e o que chama a atenção é que todos com a bandeira na mão ou vestindo verde e amarelo. Não tinha nada de bandeira vermelha, de movimentos sociais, de partidos políticos, nada. O hino nacional foi cantado diversas vezes, orações foram feitas e famílias inteiras presentes, crianças, idosos, adultos, mulheres. Algo absolutamente impressionante, de arrepiar. Lá em Brasília, confesso, esperava uma mobilização maior.
mas também foi expressiva. E na Avenida Paulista, onde há grande expectativa, e o presidente estará às 16 horas se pronunciando, e promete ser um discurso mais pesado, mais enfático, mais incisivo do que o de Brasília. Afinal de contas, lá estão os poderes, tudo mais. Mas mesmo em Brasília, Fernando, quem estava ao lado dele? O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é quem comanda as três forças, Exército, Aeronáutica e Marinha. Mostramos aqui o discurso do presidente ao vivo e também já aproveitou para atacar o STF. Exatamente. Ou seja, primeiro, antes de falar no presidente, o recado da população foi dado. Tirando aqui como exemplo Florianópolis, mas várias outras cidades catarinenses e pelo Brasil afora. O recado foi dado. A população deseja um posicionamento. E esse posicionamento tem que vir do Senado Federal. O pedido de impeachment de alguns ministros tem que ser colocado em plenário. Tem que ser discutido pelos senadores. Não pode ser simplesmente arquivado pelo seu presidente, não sendo colocado em discussão nem mesmo perante a mesa diretora. A população não aguenta mais esse estado de coisas. Essa que é a grande realidade. E os meios de comunicação, tirando alguns poucos jornais e algumas poucas rádios do eixo Rio-São Paulo e Brasília, e tirando 3 canais de televisão que estão dando cobertura, entre eles o SBT Nacional, mas o principal canal de televisão vive em outro mundo. É uma cobertura capciosa, tendenciosa, manipuladora. Algo sério, grave. Um comportamento, esse sim, golpista, de setores da mídia nacional. Algo vergonhoso. Mas agora, Fernando, falando especificamente... Vou te interromper um minutinho. Pois não? Estou com a reportagem ao vivo em Brasília. Vamos claro, dar uma participação claro. agora direto da capital federal. A repórter Natália Freire está com a gente. Opa, que bom. E traz pra gente os detalhes ao vivo aqui para Santa Catarina. Ô, Natália, como é que tá a manifestação aí? Conta pra gente um pouquinho do discurso do presidente Bolsonaro e o que deve acontecer agora à tarde. Bom dia, bem-vindo aqui no SCC Meio-Dia. Oi, bom dia, boa tarde, não sei, eu não almocei ainda, então é bom dia, para quem já almoçou é boa tarde. Obrigada, Fernando, Prisco, um prazer conversar com vocês aí em Santa Catarina. Pois então, o presidente saiu de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro embarcou agora há pouco para São Paulo, onde ele está nesse momento viajando com a aeronave presidencial para a manifestação marcada para a tarde de hoje, lá na Avenida Paulista. O presidente mais cedo participou aqui em Brasília, primeiro de uma solenidade oficial organizada pelo Ministério da Defesa, que foi o hasteamento da bandeira aqui no Palácio da Alvorada, que é onde a gente fala ao vivo neste momento. Por que foi feita essa cerimônia e não o desfile cívico-militar? É o segundo ano consecutivo que eles marcam essa cerimônia aqui no Alvorada e não o desfile cívico-militar, em função justamente da pandemia que segue. O desfile foi cancelado. Em relação ao ano passado, do ano passado para cá, o que mudou? Mudou que nesse ano o presidente Jair Bolsonaro, ele participou aqui com os ministros, primeiro chamou um café da manhã com aliados e depois ele veio então para o ato oficial, que durou meia hora. Tivemos salto livre com 18 paraquedistas militares e também salva com 21 tiros de canhão. Depois, acabou a cerimônia aqui, o presidente não fez discurso nesta cerimônia de hasteamento da bandeira, assim como foi no ano passado. O presidente voltou para dentro do Palácio da Alvorada e seguiu, então, ele embarcou em helicópteros da presidência e seguiu para a esplanada dos ministérios. Lá ele discursou por cerca de 10 minutos. Foi um discurso mais, segundo o que ele próprio disse, que deverá ser mais curto e menos enfático do que será durante a tarde na Paulista. O presidente falou por pouco mais de 10 minutos para os manifestantes. Ele afirmou que todos os poderes precisam respeitar a Constituição
Constituição Federal e que se algum poder, em algum lugar, algum ministro não cumpre a Constituição Federal, é dever do presidente daquele poder fazer com que se cumpra a Constituição. Ele não citou especificamente o Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe pelas últimas semanas e os acontecimentos das últimas semanas que ele estava falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O presidente também cita o Conselho da República, que amanhã vai se reunir com o Conselho da República, e cita o artigo 89 da Constituição. O que é esse Conselho da República? Está previsto na Constituição que o presidente convoque o Conselho da República quando for para discutir questões de Estado, e esse Conselho da República, quem faz parte? Faz parte o presidente da Câmara e do Senado, os líderes da minoria e da maioria na Câmara e no Senado. Eu conversei com algumas fontes, tanto no Senado quanto na Câmara, e que oficialmente não existe nenhuma previsão para que isso aconteça. Eu volto com vocês aí em Santa Catarina. Eu vou ter que deixar claro para vocês que eu perdi o retorno, então se vocês precisarem conversar comigo, eu não estou ouvindo vocês, mas é o resumo do que aconteceu aqui em Brasília durante esse 7 de setembro. Muito bom, Natália. Ricardo Dado não está nos ouvindo, mas muito obrigado, parabéns pelo relato, viu, Natália? Bom trabalho para você aí. E olha, Fernando, a entrada da Natália foi pertinente e caiu como uma luva. Que nem uma luva. Esse Conselho da República, Prisco, que ela trouxe para a gente agora. Eu ia fazer justamente essa abordagem agora. Perfeito. Bom, antes de mais nada, o presidente foi muito claro. Ele concentrou em Alexandre de Moraes. No discurso de hoje em Brasília, ele não fez alusão a Barroso. Não citou nominalmente Moraes, mas o recado era para ele. E disse mais, que o presidente Supremo precisa enquadrá-lo, sob pena de outras medidas. E, ao final, ele colocou que está convocando para amanhã o Conselho da República, que é integrado justamente pelos chefes de poderes. O Conselho da República, como o nome diz, é para o aconselhamento presidencial, mas normalmente é convocado em momentos de exceção, para encaminhamentos de medidas de exceção. Nós não vivemos um momento de exceção. Para encaminhamentos de medidas de exceção. Então, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, porque tudo indica que seja algo nessa direção relacionado a Alexandre de Moraes. Ou vem pelo Senado, ou então pode vir por outro caminho. Aí, mais traumático. Não é o que se deseja, não é o que o brasileiro quer, mas o brasileiro quer mudanças, quer efetivamente que algo seja feito. O apoio ao presidente, o recado foi dado, com a presença nas ruas. Ele está respaldado. As outras manifestações de partidos de esquerda, gatos pingados, nada expressivo. Vamos observar, principalmente a manifestação de Jair Bolsonaro, hoje à tarde na Avenida Paulista, a presença de público e também, só um pouco mais à frente, se terá a possibilidade, Fernando, de fazer um balanço da mobilização em todo o Brasil. O Prisco volta com a gente, daqui a pouco, novas análises. Vamos acompanhar agora as repercussões já entre os poderes, entre lideranças políticas, deste primeiro discurso do presidente, este chamamento do Conselho da República para amanhã, e daqui a pouco eu volto a conversar com o Prisco aqui. Eu vou continuar nas manifestações. Na Serra também tem ponto de bloqueio na BR-116, Santa Cecília é a cidade. Além disso, estão agendadas 2 manifestações em Lages para hoje à tarde. Por isso, deixa eu chamar aqui a Sheila Marcon, que vai contar para a gente os detalhes. Como acontecerão essas manifestações por aí, hein, Sheila? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, como você falou, tem um ponto de bloqueio de caminhoneiros lá no quilômetro 138 da BR-116 em Santa Cecília. Os caminhoneiros bloquearam os 2 sentidos da rodovia, mas somente para os caminhões. Então, os caminhões, mesmo aqueles que não estão participando da manifestação, não estão podendo passar nesse ponto da BR-116 em Santa Cecília, aqui na Serra. Os veículos de passeio e também de emergência estão passando normalmente.
Já aqui em Lages são 2 movimentos que acontecem hoje à tarde, um do chamado Grupo dos Excluídos contra o presidente Jair Bolsonaro e também uma outra manifestação a favor do presidente e contra o STF. Os manifestantes pró-governo vão se concentrar na Praça da Bandeira e ao longo aqui da Avenida Luiz de Camões. O evento está marcado para as 2 horas da tarde, inclusive já tem caminhões estacionados por aqui, tem um palco montado ali próximo da Praça da Bandeira, onde os manifestantes pró-governo vão se manifestar hoje à tarde, a partir das 2 horas. Os organizadores dizem que a manifestação vai ser pacífica, partidária e para as famílias da Serra Catarinense. Serão atendidos protocolos de saúde, terá banheiros químicos, venda de camisetas e bandeiras do Brasil. Já o movimento dos excluídos contra o presidente Jair Bolsonaro também vão se manifestar hoje à tarde, mas esse grupo ainda não divulgou o local da manifestação. Eles estão fazendo arrecadação de alimentos, vão fazer arrecadação de alimentos para as famílias carentes aqui de Lages, e a mobilização, segundo os organizadores, é para denunciar a crise social, sanitária e econômica promovida pelo governo Jair Bolsonaro. A Polícia Militar aqui da cidade disse que vai acompanhar as manifestações para garantir a segurança e também para orientar os motoristas que estiverem circulando nesses locais onde vão acontecer as manifestações. Eu volto com vocês em Florianópolis, Fernando. 12:50. Obrigado, Shane. Então, manifestações a favor e também contrárias ao presidente. Agora à tarde, a Shana está contando pra gente os detalhes. Você viu ali? Caminhões já estão enfileirados em Lages, na Serra, e o bloqueio na BR-116. Vou conversar agora com o Arles Amaro. Ele continua na região de Florianópolis, Avenida Beira Mar Norte, onde teve manifestação, passeata, carreata. E o Arles do Alto mostra pra gente agora últimas informações da manifestação, como deverá ser a agenda durante a tarde, hein, Arles? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia novamente. Aqui na Avenida Beira Mar, os manifestantes já estão começando a se dispersar, né? Eles estão retornando ali para os bolsões logo à frente, onde eles estão ali terminando, né, a concentração desse protesto que marcou a manhã desse 7 de setembro aqui na capital, e já começam a dispersar. O trânsito da Avenida Beira-Mar no sentido centro, como você pode ver aí, está um pouquinho complicado, né? Alguns pontos de bloqueio aí, tá passando carro, mas de forma bem lenta, porque vários carros que participaram do protesto nessa manhã estão ainda concentrados aí nos bolsões, o que está deixando o trânsito um pouquinho mais complicado. Já no sentido norte, né, quem vem do centro para o norte da ilha, já encontra um trânsito mais tranquilo, né, já fluindo bem melhor. Mas agora esse é o movimento que a gente encontra por aqui, viu, Fernando? Já o movimento ainda bastante grande logo ali à frente, mas aqui nesse ponto onde nós estamos, já um pouco mais tranquilo, né? Já há uma dispersão, embora a gente encontre bastante gente ainda com bandeiras do Brasil, com camisetas, que foi o que marcou esse protesto aí a favor do presidente Bolsonaro na manhã deste 7 de setembro, feriado. Hoje à tarde, às 14 horas, está prevista a manifestação contra o presidente. Às 14 horas, a concentração vai acontecer ali no centro da cidade. Claro que a gente vai continuar acompanhando, e todos os detalhes, as informações, você continua acompanhando em tempo real no SCC10, o Portal da Notícia em Santa Catarina, e também nos nossos telejornais. Fernando, volto contigo. Obrigado, Arles, pelo relato. Então, a manifestação já se encaminhando para o fim na Beira Mar Norte. Hoje à tarde, 2 da tarde, também tem manifestação contra o presidente no centro de Florianópolis. Os detalhes que o Arles trouxe para a gente ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. O desenvolvimento econômico de Blumenau está na pauta agora, porque sim, o desenvolvimento econômico de Blumenau está cada vez mais forte na indústria, na tecnologia e por aí vai, Maristela. E esse crescimento, Fernando, veio com o passar dos anos, e o avanço é visto em todos os setores do município. E esse é o assunto de hoje, na reportagem especial sobre os 171 anos na terceira maior cidade de Santa Catarina. Vamos ver. Progresso, palavra que está presente no hino da terceira maior cidade de Santa Catarina e faz jus a Blumenau. O crescimento está por todos os lados. O município já passou por momentos difíceis, mas soube se reerguer. O desafio mais recente veio com a pandemia. Muitos setores precisaram se reinventar e evoluir.
Por isso, novos projetos e avanços saíram do papel e isso refletiu na geração de empregos e investimentos. No ranking estadual, Blumenau se mantém firme, na segunda colocação com mais de 10 mil vagas geradas nesse ano, ficando atrás apenas de Joinville. No país, Blumenau se destaca atualmente na 18ª colocação na lista dos municípios com maior geração de empregos. De acordo com os dados do CAGED, o setor têxtil foi um dos que mais cresceu. Blumenau é uma cidade encantadora. As suas origens, a sua diversidade de economia, tudo isso gerou o resultado que nós temos hoje. Ocupa posições de liderança na geração de empregos, ocupa posições de liderança na geração do produto interno bruto, ocupa posições de liderança na diversidade da economia. É uma cidade fantástica. Blumenau está entre as 100 cidades mais ricas do Brasil, de acordo com os dados do IBGE. O município se destaca na 56ª posição de maior PIB. Em Santa Catarina, Blumenau fica na 4ª posição, com um PIB expressivo, de mais de 16 bilhões de reais. Este ano de 2021, mesmo ainda em momento da pandemia, nós vimos o surgimento de mais de 3 mil CNPJs em Blumenau. Hoje, o setor têxtil e de vestuário de Santa Catarina é o maior do Brasil e ele tem grande concentração aqui em Blumenau. Nós vimos subir também os serviços na área de tecnologia da informação, na área de saúde, então nós temos um futuro promissor pela frente. A cidade oferece oportunidades da indústria até o polo de desenvolvimento tecnológico. Blumenau atualmente está presente de forma sólida no cenário de inovação. A boa notícia é que deve crescer ainda mais, gerando mais empregos. Oportunidade que o Luiz agarrou já pensando no futuro da cidade. Trabalhei muitos anos dentro da indústria e dentro da indústria eu percebi a necessidade delas terem sistemas automatizados na parte de tecnologia para melhorar seus processos na área de logística de frete. E nessa época eu resolvi então tomar uma iniciativa em criar uma empresa de tecnologia e Blumenau vem se destacando bastante nessa área de tecnologia, tanto que o polo de tecnologia de Blumenau já chama atenção com várias vagas em aberto para esse setor. Evolução que se estende em vários setores. Além de novas vagas de trabalho, Blumenau cresce também em investimentos no município. Nem mesmo a pandemia freou o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Um grande exemplo é que Blumenau vai ganhar novos reservatórios e 4 novas adutoras para captação e tratamento de água. Um desenvolvimento que comprova o crescimento econômico de Blumenau. Olha, nós podemos citar que todos os corredores de entrada da cidade para receber bem o turista, o visitante, estão sendo revitalizados. Nós temos obras estruturais sendo feitas. Fizemos há pouco a República Argentina, fizemos a Humberto de Campos. Estamos revitalizando 66 quilômetros de vias na cidade de Blumenau, asfalto novo, no lugar onde era buraco. Estamos nos estruturando, ampliando, construindo pontes. Construímos 2 pontes aqui na região central da cidade, mais uma no Garcia está pronta, outra. Então são várias ações que mostram que Blumenau está se preparando para atender e crescer junto com a população. Tradição mantida com o trabalho, desafio no presente e evolução para o futuro. Cidade que cresce e se reinventa, vive do seu esforço e da persistência. Blumenau que é prova, dia após dia, de superação e destaque. ...171 anos. Acabou de aparecer aí o prefeito Mário Hildebrand. Conversei também com eles quando fui para lá com a vice-prefeita Maria Soar. Um abraço para vocês que me receberam com muito carinho lá em Blumenau, Fernando. Tô com saudade daquele repolhão lá, hein, prefeito? Que você me levou para almoçar estes dias, hein? Um dia histórico para os brasileiros, 7 de setembro. Mas a independência foi realmente no dia 7 de setembro, Marisa? Pois é, Fernando. Vocês conhecem esse hino aqui? Conhecem? Estava na escola. Na escola, né? A gente tinha que fazer pelo menos uma vez por semana, né? Ficar todo mundo posicionado. A professora me fazia escrever, né? Fazia escrever. A mão. Eu lembro que a gente ficava ali em fila, Fernando, e aí passava o professor para ver se todo mundo estava cantando, sabendo a letra, né? Tinha o ato cívico. Na minha escola era segunda-feira. Primeira coisa, chegava na escola, todo mundo enfileirado para cantar o hino. A minha era na sexta-feira. Primeira coisa, chegou na escola, todo mundo cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do Paraná, que a gente cantava também, e o da independência. Um professor da UFSC diz que existem outras datas também ligadas ao processo agora da independência. E o povo nas ruas, né? O que pensa nesse 7 de setembro, né? Qual o porquê dessa data? O Cleiton Ramos foi conferir. O 7 de setembro foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra.
o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. É uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história. Claro, estamos falando da nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. O grito ficou marcado: independência ou morte. Um grito de liberdade, um grito de independência, um grito de esperança. Esse foi o 7 de setembro de 1822, quando nós tivemos a proclamação da República. Esse grito de liberdade, de independência, é um marco social, histórico e cultural do nosso país. Para esse professor e sociólogo, existem outras datas, além do 7 de setembro, que confirmam a nossa independência. A independência do Brasil tem, na verdade, várias datas, né? E houve uma convenção em torno do 7 de setembro, um acordo, né? É muito mais uma costura política e uma decisão que se fez na República, 100 anos depois, em convencionar que foi o 7 de setembro na data da independência. Durante o Império, a data de fundação do Brasil independente era considerada o dia 1º de dezembro de 1822, que é a data de coroação de Pedro I, né? Mesmo assim, era uma data que não era muito aceita no resto do Brasil, né? Os baianos sempre comemoraram o 2 de julho. O 2 de julho de 23 é a data de expulsão dos portugueses de Salvador, né? Principalmente de uma força armada que o governo de Portugal tinha em Salvador. Por que ficou o dia 7 de setembro? O dia 7 de setembro ficou como uma convenção pelo fato de o eixo da independência ser no centro-sul do Brasil. Foi o centro-sul do Brasil, as províncias de São Paulo, Minas e Rio, que lideraram o processo de independência, mas que lideraram esse processo de independência específico, né? Que foi sob o comando da família Bragança, de muitos portugueses aqui residentes no Brasil, né? E com a manutenção da escravidão, com o mínimo de rupturas possíveis. Mas o que entrou para a história foi o 7 de setembro mesmo. Comemorar essa data é valorizar a própria história, que começou há 199 anos. Virou até hino. Como é que é? De brasileira, onde vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O que significa o 7 de setembro para você? Nessa data, nesse dia em especial, eu acho que é a liberdade, né? A liberdade do nosso país, né? Não é sobre governos, é sobre liberdade. Rosângela é diretora de um colégio e há 38 anos ela faz uma programação especial para mostrar a importância da data. Como de praxe, há 38 anos faz esse ato cívico com hasteamento das bandeiras e a execução do hino nacional e o hino da independência. Isso é amor. E amor pela pátria não tem idade. Já podeis da pátria um filho, respondente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ei, nosso Brasilzão! Na região norte do estado, há 2 pontos de bloqueio na BR-101. Manifestantes estão concentrados na rodovia. Uma mobilização maior também está agendada para acontecer hoje à tarde. Vamos ver os detalhes com o David Sacramento, que está posicionado ao vivo, região norte do estado, para conversar com a gente. E agora a gente exibe para você a reportagem completa, no ar. As manifestações começaram por volta das 6 horas da manhã. Caminhões foram convidados a pararem no acostamento e os manifestantes liberaram apenas a passagens de cargas perecíveis. Os populares interditaram um dos sentidos da BR-101, no quilômetro 25, para participarem do ato de 7 de setembro. Entre as reivindicações do movimento estão a liberdade de expressão, a destituição dos ministros do Superior Tribunal Federal e a contagem pública dos votos nas eleições presidenciais de 2022. A paralisação, ela é pacífica, não é partidária,
e ela não tem prazo para terminar, ou melhor, é indeterminado, né? Portando cartazes e bandeiras com reivindicações, famílias vieram de Joinville para participarem do ato. É o caso da Rafaela e do Márcio, que são moradores do Aventureiro. O nosso objetivo é um futuro melhor para as próximas gerações e que o país tenha essa visão de uma melhoria, né? O juiz ele tem que ser justo, ele não pode julgar em prol de uma causa, que é o que a gente vê que está acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal espera um grande movimento de carros na volta do feriado, com pico às 6 horas da tarde, e tentam a negociação com os manifestantes para a liberação total da rodovia. Segundo os caminhoneiros, são esperadas mais de 3.000 pessoas no ato. A Polícia Rodoviária Federal não confirma o número. Outros pontos de interdição foram em ambos os sentidos do quilômetro 10 em Garuva, os 2 sentidos do quilômetro 1,5 em São Francisco do Sul e ambos os sentidos do quilômetro 230 em Canoinhas. Após o meio-dia, manifestantes da Praça da Bandeira seguem em carreata para o quilômetro 25 da BR-101, onde está prevista uma mega manifestação. Tendas começaram a ser armadas na rodovia e a expectativa dos caminhoneiros é que as manifestações prossigam nos próximos dias. Agora todos os veículos vão ser guardados aqui no pátio, né? E aí ela se estende por tempo indeterminado, ou melhor, quando o governo decidir, né, der o aval lá que fechou, deu tudo certo, a manifestação, a paralisação, ela se encerra. Não só a medicação, como o oxigênio hospitalar, tudo que for envolvido com hospitalar, esse segue viagem até o seu destino. Na região de Itajaí também aconteceram manifestações pelo 7 de setembro. Nenhuma rodovia foi bloqueada na região nesta manhã de terça-feira. Mais informações com a Marcela Engel. Aqui em Balneário Camboriú, em Itajaí, as manifestações começaram cedo, por volta das 7 horas da manhã. Os manifestantes participam do ato com buzinas, faixas e bandeiras. Em muitos momentos eles pedem o fechamento do STF, que é inconstitucional. Por enquanto, em Itajaí, não há registro de paralisação em rodovias. Agentes de trânsito estão monitorando o movimento. Nós estamos dando a opção da preferência de passagem aos veículos que estão participando da manifestação da carreata. Então, nós estamos trabalhando com as vias principais e nas vias principais nós mantemos 2 por 1. Para que se possa exercer o direito à cidadania sem prejudicar o direito do próximo, a mobilidade eficiente, ao direito de ir e vir. Então nós estamos trabalhando com preferência, sem bloqueios. Atos estão marcados durante a tarde na Praça da Beira Rio, em Itajaí, e na Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. Em Navegantes, os atos devem acontecer por volta das 2 horas da tarde. Volto com vocês no estúdio. 1 da tarde, 1 minuto, daqui a pouco tem o Prisco. Agora, em Blumenau, os organizadores esperaram que passassem pelas ruas da cidade pelo menos 50.000 pessoas. Nas rodovias da região, a Polícia Rodoviária Federal não registrou bloqueios agora pela manhã. Vamos ver os detalhes na reportagem de Sueli Skelsen. O feriado da Independência começou movimentado em Blumenau. A data é uma das mais aguardadas pelo seu Gilmar, blumenauense que veio para as ruas. É aqui para lutar pelo nosso direito de liberdade de expressão, acabar com a impunidade dos corruptos, a impunidade desses políticos que fazem tanto a nossa população sofrer. Nós queremos liberdade, não queremos ser escravizados como outras nações. Pelo menos 32 cidades de Santa Catarina devem participar das manifestações nesse dia 7 de setembro. Aqui em Blumenau não haverá o tradicional desfile cívico, como de costume, mas os manifestantes conservadores e de direita já se concentram aqui em frente à prefeitura para protestar contra o STF e a favor da liberdade. A maioria dos manifestantes são apoiadores do governo Bolsonaro. O voto impresso também é uma das reivindicações. Ela não só será pacífica, mas como sempre foi pacífica, né? A gente está pensando, esperando acima de 50.000. Talvez seja muito acima de 50.000. Moradores de outras cidades da região também vieram para prestigiar o ato, seja de caminhão, carro e também de moto. E sabemos que nesse dia é um dia em que nós, com muita alegria, comemoramos esse 7 de setembro como cristão, como patriotas, defendendo a nossa bandeira e a nossa nação brasileira. A gente está aqui por um Brasil, para continuar a nossa bandeira e para nova geração, como aqui é minha neta, continuar com a bandeira do Brasil.
Aí está a manifestação também na região de Blumenau, a Sueli Skelsen mostrando para a gente. A manifestação deve continuar durante todo o dia de hoje. Até o momento, a polícia não registrou nenhuma ocorrência na região de Blumenau. Está com a gente Cláudio Prisco para seguir aqui na avaliação. O Prisco já participou com a gente, mas agora faz esse panorama geral, esse balanço dessa manifestação durante a manhã de hoje aqui em Santa Catarina e o que deve acontecer à tarde, hein, Prisco? Chamou a atenção a manifestação ali da Blumenauense, né? Tudo com tranquilidade, com serenidade, sem pancadaria, sem quebradeira, tudo na mais perfeita ordem. Essa foto eu tomei a liberdade de batê-la da varanda do meu apartamento, mostrando justamente a passagem do Florianopolitano pela Avenida Beira-Mar Norte. Realmente foi uma manifestação sem precedentes na capital. Mas muito bem, sobre a movimentação em si, a gente já falou no comentário anterior. Vamos agora ao próximo telão? Pode fechar, tia Cris? Enfim, descobriu-se quem era o professor Marcinho, lá de Otacílio Costa. Está ele aqui. É Márcio Giovanni Nick. À direita, Zé Trovão, caminhoneiro de Joinville, que até agora não foi encontrado pela Polícia Federal. Continua foragido. Parece que vai se entregar agora à tarde na Avenida Paulista. Ou seja, tripudiando sobre Alexandre de Moraes, que expediu um mandato de segurança, aliás, um mandado de prisão, na sexta-feira à tarde. E nós estamos na terça-feira. Aliás, Alexandre de Moraes, que mandou prender, sem a menor necessidade, o professor Marcinho, falou uma série de incongruências, de que empresário iria mandar matar ou eliminar com Alexandre de Moraes. Ora, se alguém deseja executar alguém, vai falar isso numa live. Se isso justifica a prisão de um professor lá de Otacílio Costa, quer dizer, aqueles exageros de Alexandre de Moraes, que agora há pouco mandou um dos principais assessores do ex-presidente americano, Donald Trump, prestar esclarecimentos à Polícia Federal, que ele esteve com o presidente da República e o deputado filho, 03, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, vai distribuindo aí pedidos de depoimento, prisões, algo fantástico. E hoje ele largou, inclusive, na sua rede social, 7 de setembro, liberdade. Quer dizer, um hipócrita. Anda prender à torta e à direita, tem deputado federal preso, presidente de partido, e vem com esse papo furado de liberdade. Próximo telão. Ele aqui à esquerda e à direita, Oswaldo Eustáquio, jornalista que já foi preso, já esteve na penitenciária. Aliás, saiu de lá, de cadeira de rodas, onde se encontra até hoje. E agora a última de Alexandre de Moraes, depois da prisão domiciliar, é que ele foi banido das redes sociais. Então o cidadão se acha o dono do mundo. Faz o que quer. E ele precisa saber que ele não pode tudo. Precisa ser dado um basta a Alexandre de Moraes. Próximo telão. Fernando, pode fechar, tia Cris. Vamos revezar aqui, Fernando? Abuso de autoridade do STF. Esse é um documento, a Constituição? Não, isso aí são situações, são constatações dos abusos e das usurpações de atribuições de outros poderes por parte do Supremo. Juiz pode instaurar inquérito? Não, salvo se for ministro do STF. Juiz pode investigar crimes? Resposta mesma. Não, salvo se for ministro do STF. Depois. Juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Não, salvo se for ministro do STF. Só se for ministro do STF. Tem mais? Vamos lá? Deixa eu ver. Juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público?
Não, salvo se for ministro do STF. Pois é. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, salvo se for ministro do STF. O que a gente está falando é o seguinte, os juízes do Brasil, né? Os juízes, primeira, segunda instância, sim. Esses podem, juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina o arquivamento do inquérito? Pode ou não pode? Claro que não, salvo se for ministro do STF. Deixa eu ver, quem mais? Juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Não, só ministro do STF. E juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não pode, mas aqui no Brasil pode. Dias Toffoli, reprovado em 2 concursos no estado de São Paulo. Mas daí era advogado do PT, era advogado de Lula, foi nomeado por ele advogado-geral da União e foi indicado com 42 anos ao Supremo Tribunal Federal. Daí virou ministro do Supremo, já foi presidente, inclusive, da Suprema Corte, sem ter conquistado uma vaga de juiz em São Paulo. Próximo telão. Agora é um vídeo. Isso. Bota aí o Zé. Só um detalhe. Zé Dirceu, o guerrilheiro do PT, numa entrevista que concedeu em final, ali em outubro, início de outubro de 2018. Só que ali Dilma Rousseff já havia sido tirada do poder, o Supremo andava acossando Lula, ele próprio teve preso, acossava acossava militantes do PT. Então, essa entrevista é nesse contexto. Talvez hoje a compreensão dele sobre o Supremo seja outra. Pode rodar, Tia Cris. Depois que o judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então, fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo, abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Zé Dirceu, só para refrescar a memória, é a eminência parda na história do PT Trabalhadores no Brasil. É uma figura central, é o grande estrategista. É isso aí. É a ditadura do judiciário que se vive hoje, indiscutivelmente. Ela está aí. E quem esticou a corda, esticou, foi justamente o Supremo Tribunal Federal. Foi ele que criou essa situação. Sem dúvida nenhuma. E para fechar, sempre ele, Rui. Aí, Fernando. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. É isso aí. E vamos acompanhar o tom do presidente da República hoje à tarde, na Avenida Paulista, se ele vai elevá-lo muito, e a repercussão disso amanhã, na reunião do Conselho da República, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo aqui no SCC Meio-Dia.